queria ouvir um pouquinho de você, Poit, sobre esse resultado final e essa primeira fala, então, do ex-presidente, agora inelegível. Me parece que já aceitou, estou inelegível, já está falando em apoios. Primeiro, boa tarde, Lu, Alessandro, Flávio, doutor, que já é de casa, né? E doutora Samanta, eu falo que é professora Samanta, viu, Lu? Porque de vez em quando eu na dúvida jurídica, a professora já me assessora aqui, ó, me corrige no zap. Obrigado, viu, Samanta? E vocês estão acompanhando a CNN, hoje é um breaking news da CNN, um atrás do outro, com notícias e atualizações sobre a inelegibilidade. Hoje eu aprendi a falar essa palavra em relação ao presidente Bolsonaro. Já lanço aí, Lu, porque eu estava chegando aqui quando teve a notícia e lancei para as pessoas, para vocês comentarem o que vocês acharam dessa decisão. E agora, com o Bolsonaro, inclusive, já aceitando essa decisão e já até prevendo um placar de 6-1 ou talvez 5-2, mais algum ministro, na visão dele, pode votar a favor dele, quem será o nome para 2026? Tem gente, pô, mas essa discussão é muito cedo. Gente, a eleição, ou 2026, se constrói desde já. Então, fica a pergunta para vocês comentarem nas nossas redes. Eu já lancei lá no meu Instagram isso também. Lu, conversávamos no breve intervalo com o Caio aqui também, que a gente encontrou no estúdio, né? E o Caio colocou algumas opiniões dele que eu endosso aqui nesse finalzinho, que é o seguinte: agora ele está solto. Ele se sente solto para falar e já para se colocar na posição de vítima e falar tudo que ele pensa. Então, coisas que deixaram ele numa situação delicada e que ele pode se arrepender mais uma vez. Mas saiu o jeito Bolsonaro de ser, Saiu o jeito transparente e como diz o outro, né, autêntico, estava fugindo a palavra, do ex-presidente Bolsonaro, agora inelegível. Então, aquilo ali é autenticidade, é o que ele acha mesmo, cobriu e falou sobre tudo, posicionou em várias áreas, sinalizou para vários públicos e eu não tenho dúvida que sinaliza também, embora ele tenha falado, não, a direita ainda não tem o nome, na minha opinião tem sim, começando por um Romeu Zema, né, por um próprio Tarcísio reeleito, de repente, aqui em São Paulo. Nem me fala que eu quero te perguntar do Zema, hein, porque tem aí uma ideia de Zema aí para o PL, mas por uma grande coalizão de direita, então eu acho que tem nome sim e o Bolsonaro vai participar dessa construção. Lógico que essa fala primeira é muita emoção. E aí, Lu, ele coloca, né, algumas contradições, ele fala, pô, mas o presidente Lupe aí já falou da urna também e agora o PDT que me acusa. Né? Ele coloca também o nome dos ditadores, que é algo que a gente comentou na saída do Caio. Falei, gente, é incrível, né? A gente falar de democracia, de que essa fala do Bolsonaro atentou contra a democracia e sem agora defender ou não o Bolsonaro, mas espera lá, o dia de hoje que ditadores, né, estão brindando e comemorando o Foro de São Paulo, né? O dia de ontem, na verdade, essa abertura do foro com o Lula falando, sim, comemorando com orgulho do comunismo, né, com o Ortega, eu não sabia nem o nome direito do cara de Cuba aqui, o Dias-Canel, que o Bolsonaro falou, o Maduro. Gente, é um absurdo. É um absurdo a gente celebrar um regime que matou mais de 100 milhões de pessoas pelo mundo na história. Então acho que esse foi um outro ponto que o Bolsonaro colocou. Com esse ponto eu tendo a concordar, viu, Lu? Mas vamos ver como é que vão ser as cenas dos próximos capítulos, porque entendo que o Bolsonaro falou na emoção, não tenho dúvida que ele tinha se preparado para essa fala, mas muita coisa vai acontecer hoje ainda ao longo do dia. Aos poucos a gente vai destrinchando aqui esse breaking news, a fala de Jair Bolsonaro. Eu conto para o nosso telespectador, estava prevista por volta de 2 horas da tarde, mas coincidentemente quando o ministro Alexandre de Moraes começou a falar, Jair Bolsonaro também começou a falar. E aí nós tivemos aqui uma divisão de tela, o que eu acho que pode ser, inclusive, Alessandro, uma estratégia de Jair Bolsonaro. Quero te ouvir. Olha, primeiro, eu acho que, bom, boa tarde, Lu, boa tarde, Samanta, né? Poit, Flávio, meu querido amigo. Tudo dentro do script, ele se vitimizou, né? Pareceu fragilizado, ou seja, estou sendo atacado, estou sendo perseguido, né? Mas ao mesmo tempo ele vai para o ataque, né? De maneira completamente caótica, né? O caos tem a ver com esse tipo de espontaneidade do bolsonarismo e do Bolsonaro, e que alguns veem, logicamente, como autenticidade, ou como um sujeito simples, ou um sujeito que fala sinceramente. E aí eu diria, vou citar aqui um autor importante, que é o Theodor Adorno, né, que ele fala que sempre essa estratégia da direita radical, da extrema-direita,
sempre parecer uma espécie de King Kong, ou seja, uma pessoa muito forte, que vai para cima das instituições, que luta contra todos, e ao mesmo tempo um barbeiro de periferia, de subúrbio, fraco, humilde, pobrezinho. Eu acho que o Bolsonaro tentou entrar um pouco nessa cena. É claro que ele não tem tanta habilidade, foi mais espontaneidade que estratégia. Aí talvez ele tenha falado demais, falou de vacina, fez um discurso caótico para o público dele, falando de Venezuela, misturando com Ortega, Cuba, falando de vacina, falando de petralha, falando de orçamento. Ou seja, ele misturou tudo num caldeirão em poucos minutos e segundos, tentando atingir todo mundo para tentar, pelo menos, sobreviver, porque essa é a única estratégia nesse exato momento para o Bolsonaro, tentar sobreviver. Ou ele vai para a política, ou ele morre do ponto de vista político, não necessariamente o bolsonarismo, mas o Bolsonaro morre do ponto de vista político, até porque agora ele não tem a máquina do Estado, ele não está elegível e agora ele tem que ser um cabo eleitoral para o próximo período no Brasil. Muito bem, eu vou pedir licença aos dois, vou trocar aqui vocês dois pela Samantha momentaneamente, depois pelo Flávio também, para a gente poder fazer essa discussão. Já estamos trocados aqui. Samantha, queria te ouvir um pouquinho também sobre essa primeira fala do ex-presidente Jair Bolsonaro, agora inelegível, e parece que um tanto conformado com a inelegibilidade, mas eloquente como aquele velho Bolsonaro que a gente conhecia. Bom, boa tarde, Lu, boa tarde, colegas. Esse discurso do Bolsonaro acho que foi mais um desabafo, né? O resultado do julgamento do TSE já era um resultado previsto, não é? E agora ele está tentando capitalizar politicamente em cima desse resultado e com base naquilo que os eleitores dele querem ouvir, não é? Que ele vem sendo perseguido, a decisão dentro desse discurso confirma isso de perseguição, ele se torna agora um super cabo eleitoral, não é? Porque as pessoas da direita vão ficar em torno dele. Essa decisão do TSE é uma decisão que, do ponto de vista jurídico, eu acho que é um precedente muito perigoso para a nossa democracia, não aqui tratando de Bolsonaro, de Lula, mas de critério, né? A primeira vez de abuso de poder político antes de campanha eleitoral, que foi provado que não teve esse efeito, mas enfim, é uma decisão judicial, temos que respeitar. Vejo também uma certa fragilidade da justiça eleitoral, porque hoje quando a gente critica a justiça eleitoral, todo mundo fala em ataque, né? E eu acho que todas as instituições são passíveis de críticas, porque são passíveis e o sistema de serem melhorados e aperfeiçoados. A questão da vacina, ele fala em razão da filha dele, não é? E da operação da Polícia Federal, dizendo que não estavam buscando a vacina, o cartão de vacinas, mas sim o celular dele. E aí, Lu, eu não sei se ele está falando mal das vacinas ou não, mas isso é fato. Se você olhar os efeitos colaterais de uma vacina, é algo que qualquer pessoa fica deveras assustada. E num ponto, eu acho que ele tem razão, em relação à Pfizer, a Pfizer ela se isenta de qualquer efeito colateral. E a gente sabe que se isso vier, e a gente espera que não venha a acontecer, quem vai arcar com esses custos é o governo brasileiro, porque nós tivemos uma lei assumindo todos os custos e a responsabilidade para eventuais efeitos. Ele cita essa questão do Foro de São Paulo, que não poderia deixar... Imagina se fosse o Bolsonaro que recebesse ditadores da direita num evento aqui no Brasil, quanto as instituições não iam dizer que a nossa democracia está sendo atacada. O Lula está fazendo isso, não é? Ele até fez um discurso que está até recentemente dizendo, nesse foro, dizendo que todo discurso fascista é um discurso pautado no costume, na família e no patriotismo. Eu acho que é um pouco exagerado, isso me deixa assim, muito receosa do que rumo vai tomar a nossa democracia, né? Ô, Samantha, ele não dá para dizer que Jair Bolsonaro não falou mal da vacina, ele certamente falou mal da vacina quando falou ali. Se você lê a bula, mais uma vez um desestímulo à vacinação, se você lê a bula, a gente já discutiu com vários especialistas aqui, lendo bula, a gente é difícil tomar até um remédio para dor de cabeça. Então é algo que a gente não tem como não dizer que falou mal de vacina. Vamos lá, quero ouvir o Flávio. Boa tarde, Lu, Alessandro, Samantha, Pote, com quem eu tanto aprendo aqui nesses debates. Lu, no primeiro momento eu gostaria, me distanciando um pouquinho da opinião brilhantemente colocada aqui pela Samantha, eu entendo que a decisão ela vem sendo absolutamente técnica.
o artigo 22 da Lei Complementar 64/90, especialmente lá no seu inciso 16, é muito claro, inclusive, sobre o resultado, não importa, importa a gravidade da conduta. E nós tivemos uma reunião com corpos diplomáticos de outros países, mantida, inclusive, a custo público, transmitida por televisão pública, que era um componente dentro de uma cadeia extensa e já em curso de deslegitimação das instituições brasileiras. Não só contra a Justiça Eleitoral, mas também contra a Justiça Eleitoral. Portanto, ao meu ver, há a gravidade presente no caso. E passando para a entrevista que acabamos de ouvir do ex-presidente, concordo, uma entrevista emocional, mas me parece que ele já lança realmente uma certa estratégia quando aborda, por exemplo, temas importantes para o seu eleitorado, né? Por exemplo, quando fala da filha que quer continuar vivendo no Brasil. É evidente que todos nós nos preocupamos com as nossas famílias, eu tenho filhos também. Quando ele fala também sobre a questão dos ditadores, e aqui eu devo afirmar, e eu sempre venho falando nesse ponto, eu entendo que existem sim autoritarismo nesses países. Então, e o Brasil precisa saber lidar com essas questões. Não importa se é de direita ou de esquerda, temos que combater as ditaduras e os autoritarismos. Mas é um discurso voltado para o seu eleitorado. Também, quando volta a usar a expressão petralhas, né? Dividindo mais uma vez a população, ao meu ver, gerando o ódio, não é? O ódio político. As pessoas são muito emocionais, estão muito emocionais. E ainda, principalmente, quando ele fala, ele cita o aborto também. Então, vejam que as bandeiras importantes, ideológicas, para o seu eleitorado foram trazidas nesta entrevista e me parece que sim, já se inicia aqui uma estratégia, de fato, um super cabo eleitoral. E lembrando, a direita tem grandes, importantes e bons nomes para concorrer às eleições. Temos, evidentemente. Aliás, o Poxa vem colocando isso também. Então, essa é a minha primeira avaliação, viu, Lu?